Graça e paz a todos os irmãos. Vamos ficar de pé. Quem pode, feche seus olhos e peça a Deus para iluminar os seus pensamentos. Coloque Ele na frente das suas batalhas, das suas guerras. Invoque o poder de Deus e peça direção a Ele. Toda a igreja diga: meu Deus, eu preciso do Teu poder, da Tua direção, da Tua sabedoria suprema, infinita, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode me orientar, me ensinar a fazer o que é necessário. O que eu não sei, o Senhor sabe. O que eu preciso para vencer, o Senhor tem toda a orientação, todo o conselho, toda a sabedoria. E agora eu elevo o meu pensamento e te busco, Senhor, de todo o meu coração. Eu coloco a minha confiança no meu Deus. O Senhor é a minha orientação, o Senhor é a minha luz, as estratégias para a minha vitória, os pensamentos de sucesso, a direção, a força, o entendimento. Eu busco no Senhor nessa hora. Meu Deus, eu te busco de todo o coração. Eu coloco a minha confiança e dependência total no meu Deus, porque eu estou enfrentando inimigos maiores do que eu. Eu não me considero autossuficiente, eu não me considero maior, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente. Eu, Senhor, sou frágil, eu sou pobre, necessitado de Ti, mas se o Senhor for comigo, eu vencerei. Se o Senhor me der direção, certamente eu vencerei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu coloco as minhas questões diante de Ti e peço direção, peço uma estratégia, uma palavra, um pensamento de sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Eu sei, meu Pai, que tem muitos homens sábios, mas eles não receberam uma sabedoria útil que não viesse do Senhor. Mas eu busco no Senhor toda a orientação, toda a habilidade, todo o caminho, toda a estratégia, toda a inteligência que venha do Senhor. Eu preciso da direção do meu Deus. Por isso agora eu consagro a minha vida, eu entrego a minha vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra.
eu quero te ouvir, eu quero te obedecer, porque eu sei que o Senhor, meu Deus, pode me cobrir, o Senhor pode me ensinar, o Senhor pode me dar vitória. Eu sei, meu Deus, que no Senhor eu encontro solução. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. As questões que são complicadas, difíceis, as adversidades mais difíceis da minha vida, impossíveis de serem vencidas por uma estratégia humana, eu recebo do Senhor os pensamentos, os sentimentos, a consolação, a força, a direção. O Senhor limpa o meu coração, o Senhor me conceda a santidade, o Senhor me conceda a pureza da minha alma, para que eu seja iluminado, para que eu seja orientado e bem orientado pelo Teu Espírito. Meu Deus, eu quero vencer as minhas guerras, eu quero vencer as minhas batalhas, e eu preciso da direção de Deus. Toda a igreja diga: eu preciso da direção de Deus, porque pela direção de Deus a minha vitória vem. Ela pode demorar, mas ela com certeza ela vem. O Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me dar resistência. A minha esperança, ela nunca será dissolvida pelo tempo, porque o Senhor é consolador, o Senhor é aquele que encoraja, é aquele que orienta, é aquele que fortalece, é aquele que anima. Eu te busco, Senhor, como meu socorro. A minha certeza está em Ti. Eu quero aplicar a fé, eu quero ouvir, eu quero escutar as palavras, os conselhos, os mandamentos. Abra, Senhor, os meus ouvidos espirituais, para que eu te ouça, que eu seja manso, que eu seja humilde, para aprender de Ti. Fale comigo, perdoa a dureza do meu coração, a minha teimosia. Muitas vezes eu fui cego, porque eu ignorei os conselhos de Deus, as estratégias de Deus, os pensamentos de Deus. Mas agora eu quero te ouvir, eu quero ser paciente, eu quero depender de Ti, porque eu sei que eu não posso vencer sem a sabedoria, eu não posso vencer sem o entendimento e sem a santidade, porque a santidade é sinônimo de pureza de coração. A santidade é uma vida de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então me abençoa, venha me encher agora com as Tuas palavras. Eu abro mão dos meus pensamentos, eu quero, Senhor, me acalmar, eu quero ter paz, eu quero ter resistência, eu quero ter certeza. No Senhor eu encontro essa certeza, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. O Senhor é fiel, a Tua palavra é a verdade, ela não voltará vazia sem cumprir
os propósitos pretendidos pelo Senhor. A sabedoria do nosso Deus, ela nos dá a vitória. Eu recebo essa sabedoria, eu recebo essa vitória, eu vou empreender a estratégia de Deus contra toda adversidade. Eu vou ouvir e praticar a palavra do meu Deus, e certamente eu superarei as dificuldades, eu superarei os sofrimentos, eu não vou cair nas armadilhas, nas surpresas, as preocupações, eu não vou ser destruído, porque o meu Deus, Ele está no controle, Ele está na direção dos meus passos. Isso, igreja, leva o pensamento a Deus agora. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão passando, mas no Senhor a gente encontra direção. Esse é o pensamento de hoje, pastor, sabedoria de Deus, para que eu encontre a direção no momento em que eu não vejo direção. No momento em que a minha sabedoria, ela é insuficiente. A questão que você enfrenta, ela é muito complicada, mas só Deus pode te sustentar. Então você vai buscar no Senhor essa solução para essa questão impossível. Situações realmente complicadas, dilemas, dificuldades muito grandes, palavras que você já esgotou, você esgotou seu vocabulário, você esgotou a sua conversação para tentar solucionar esse problema, e você não encontrou as palavras certas, você não encontrou a solução, mas no Senhor você vai invocá-lo agora, e Ele vai te dar a sabedoria dessa questão, Ele vai te dar o conhecimento dessa questão, e você vai encontrar a solução. São causas complicadas que eu quero que você coloque diante de Deus hoje, as verdadeiras batalhas espirituais que você talvez por algum momento tenha relaxado, por algum momento você tenha tentado resolver com ideias próprias, mas você precisa de um entrosamento com Deus nesse momento, você precisa de um conhecimento muito além da capacidade humana. Então você vai invocar esse Deus, agora e pedir a Ele: eu preciso que o Senhor me ilumine, eu preciso que o Senhor coloque toda a sabedoria, derrama, eu te peço sabedoria. A palavra diz que quem precisa de sabedoria deve pedir ao Senhor, e o Senhor dará, a palavra diz que o Senhor não nega sabedoria. Então me dê sabedoria, toda a igreja diga: me dê sabedoria, porque eu preciso decidir, eu preciso resolver, eu preciso superar um momento difícil. Eu preciso, Senhor, de orientação, eu preciso da Tua luz, eu preciso da Tua palavra. Vem agora, isso, pensa no seu problema e requisita a luz, requisita a sabedoria, você vai enfrentar uma grande prova, e você está invocando o Senhor, não conte com a sua sorte, porque ela pode falhar, irmão, e não conte com a sua sorte. Pode ter certeza que pode acontecer coisas difíceis, mas o Senhor é o único que pode te garantir. Eu não estou dizendo para você ser pessimista, mas eu estou dizendo para você ser confiante nesse Deus, você esperar nesse Deus, você buscar sabedoria nesse Deus. Então abre o seu pensamento agora e clame, tantas coisas que estão travadas na sua vida, quantas questões que não foram solucionadas, quantas batalhas foram perdidas por falta de estratégia.
estratégia. Pastor, já perdi muita coisa na minha vida, porque eu não tinha entendimento, porque eu não tinha sabedoria. As coisas vieram e eu não tive sabedoria para segurar. Eu não tive sabedoria para segurar meu casamento, meu trabalho, esse empreendimento que eu tanto desejei, ele veio e eu perdi tudo. Ou eu estou precisando de mais sabedoria, porque as coisas estão ficando cada dia mais complicadas. Eu preciso acompanhar o crescimento, eu preciso acompanhar, Senhor, acompanhar a evolução, e o Senhor pode me dar muito mais do que o mundo pode oferecer. Eu estou colocando diante de Ti os meus anseios, eu estou colocando diante do Senhor, meu Deus, a minha dependência. É isso que você vai pedir a Deus agora, é isso que nós vamos pedir a Deus. Senhor, eu confio em Ti, eu sei muitas vezes, meu Pai, uma presunção de superioridade, mas não é dessa forma que eu quero viver, não é dessa forma que eu quero andar. Eu não quero ser autossuficiente, eu não quero me sentir orgulhoso, mas eu quero ser um dependente de Deus. Eu quero ter, meu Pai, astúcia sim, eu quero ter sim, meu Pai, essa capacidade de entendimento, de discernimento, mas eu quero também ser dependente do Senhor. Isso, igreja, se curva a esse Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos da sabedoria, meu Deus, mas ao mesmo tempo também da inocência. Nós temos tantas coisas difíceis para enfrentar nessa vida. Falamos de Ti, mas o Senhor está sempre em segundo plano. O nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa autoconfiança. É justamente nessa hora que a gente cai, por falta de humildade, por nos sentirmos tão fortes, tão capacitados, tão sábios. Mas somente palavras, elas não vão solucionar, meu Deus. Ideias, enfrentar a batalha da vida com ideias não é o suficiente. Nós precisamos de fundamentos fortes. Nós precisamos de uma sabedoria cuidadosa, uma sabedoria bastante cuidadosa. É a mensagem de Jesus Cristo, é Cristo como grande exemplo. Quantas vezes nós discernimos errado, meu Deus. Erramos por falta de discernimento. Pensávamos que sabíamos deduzir a situação, mas erramos na dedução. Erramos na conclusão dos pensamentos, das ideias. Quantas vezes nós usamos a força errada? A força errada porque a fonte da força foi errada. Avançamos na hora errada, recuamos na hora errada, porque estamos sem a direção de Deus. Nos precipitamos. O fervor, meu Deus, muitas vezes é aquele impulso infantil. É um fervor que não foi testado. É um fervor que é fruto da emoção. E eu vou pensando que eu estou cheio de capacidade e acaba dando tudo errado. Esses são os nossos pontos fracos que o inimigo trabalha muitas vezes. Então, meu Deus, nós queremos nos livrar das ilusões, das crenças, dos preconceitos, dos enganos. A ignorância que causa tanto prejuízo, tanto sofrimento. A ignorância que nos leva à iniquidade, a prisões espirituais. Toda a igreja diga: eu preciso de astúcia. Eu preciso, meu Deus, de uma capacidade para não me deixar enganar pelo meu coração, e nem pelo diabo, e nem pelos demônios, nem pelas pessoas. Eu quero andar com a sabedoria de Deus,
com a luz da palavra, impulsionado pelo poder do Espírito Santo, e não, Senhor, pelo orgulho humano. Digam glória a Deus, digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte, igreja, bem forte, isso, para a honra e glória do nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Todas as vezes que você chegar aqui na igreja, pode prestar atenção na oração, porque a oração ela já está direcionando o tema do culto, amém? Pastor Luiz Fernando não vai fazer uma oração genérica, mas eu prefiro orar naquilo que Deus colocou no meu coração para passar para vocês, e na medida que a gente está orando, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo já está dando a introdução da mensagem na própria oração, glória a Deus. Então nós oramos por sabedoria. Por quê, pastor? Porque para vencer na batalha espiritual ou na batalha da vida, apesar de estarmos tratando de coisas espirituais aqui, ninguém vence sem o quê? Sem sabedoria. Glória a Deus. Toda vitória, ela precisa de sabedoria. Por que eu não consegui, pastor, sucesso? Faltou sabedoria. Não tem, o azar, o momento, não, sabedoria. A sabedoria, ela elimina todos os pontos negativos. Amém? Eu vou saber o que falar, eu vou saber o que fazer, a hora de falar, as palavras, a hora de fazer, porque eu vou estar orientado por quem? Porque eu vou estar orientado por Deus. É uma questão de disciplina andar pela palavra de Deus? É uma questão de concentração? É uma questão de entrega, de fé? Então quer dizer, eu preciso, pastor, eu preciso desenvolver mais conhecimento de Deus, eu preciso de mais espiritualidade, eu preciso de mais zelo, mais cuidado na minha busca espiritual, na busca do reino de Deus? Claro que sim, porque senão você não desenvolve. Se você não tiver tempo de oração, se você não tiver paciência para pegar e ler a Bíblia com calma, parar, procurar, pegar uma bíbliazinha de estudo, cruzar os versículos, vir na referência, vai lá, pega aquela letrinha pequenininha que está na palavra lá, peraí, tem uma letrinha aqui, aí indica cá embaixo qual é o versículo referente a essa palavra, aí eu vou lá, busco, daqui a pouco eu vou adquirir o quê? Sabedoria de Deus. Eu começo a entender a vontade de Deus, irmãos. Olhe para mim, por favor. Eu começo a entender a vontade de Deus, para quê, pastor? Para vencer a batalha. Porque a nossa vida é uma batalha. Casamento, trabalho, família, filhos. Tudo isso tem uma batalha espiritual envolvida. Tudo isso. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. O inimigo, ele trabalha em tudo isso. Ele trabalha em tudo isso para quê? Para nos derrotar. Mas a igreja, ela tem o quê, pastor? Ela tem Jesus como direção. Nós temos que tomar cuidado com o que hoje, pastor? Com as crenças falsas. Nós temos que tomar cuidado com as ilusões que estão sendo estabelecidas dentro das igrejas em termos de propósito. No domingo eu preguei isso aqui, sobre sacrifício, voto, falei sobre isso. Jesus proibiu o juramento. Jesus, ele aboliu os sacrifícios. Mas por que a igreja hoje ainda está envolvida com sacrifício? Por que o neopentecostalismo, principalmente, igreja, estabelece um sacrifício para a sua relação com Deus?
Quando na verdade Deus quer um coração puro. Quando na verdade o coração que Deus habita não é o coração de um corajoso, mas é um coração puro, um coração sincero, um coração honesto. Mas os pastores dizem que eu tenho que sacrificar, eu tenho que provar minha fé para Deus. Mas como que eu preciso provar minha fé para Deus com externalismo, com algo material? Eu estou falando de dinheiro, porque geralmente os sacrifícios são financeiros. Como que eu tenho que provar para Deus a minha fé, se esse Deus conhece o quê? Conhece o coração. É uma contradição muito grande. É uma contradição muito grande. E eles exteriorizam essa fé. Eles exteriorizam essa fé. Eles fazem do altar de pedra a própria imagem de Deus e dizem assim: não, vocês vão trazer o sacrifício e colocar onde? Aonde? Vocês vão colocar no altar. Mas isso aí é uma ignorância. Isso aí é uma ilusão. Porque não tem altar na terra mais. Não existe mais altar na terra porque o templo foi destruído. Não existe mais casa do tesouro para depositar o dízimo porque o templo foi destruído. Não existe mais lugar de adoração porque o templo foi destruído. O templo de pedra, o templo de alvenaria, o altar de pedra sobre pedra foi o quê? Foi destruído. Vocês têm que entender isso. Então, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o altar agora é o próprio Jesus. O templo é o próprio Jesus. Ele mesmo disse que o templo seria destruído e seria reconstruído em quantos dias? 3 dias. Ele estava se referindo ao que, pastor? A morte dele e a ressurreição. Ele disse que haveria desolação no templo, porque o templo seria destruído, o templo de pedra, e no ano 70, o que aconteceu foi isso: o templo foi destruído. E esse templo agora, ele está verdadeiramente no céu, irmãos. Esse templo agora, essa casa espiritual terrena, ela representa a nossa união aqui. A casa espiritual terrena é a igreja, mas composta de membros. Não é a igreja, não é o prédio em si. Quando eles enfatizam o prédio, é para enganar vocês. Quando eles enfatizam o nosso templo, não. O templo somos nós, as pessoas. 2 ou 3 ou 4 ou 5 reunidas em nome de Jesus, é ali que ele está. Glória a Deus. Então o sacrifício hoje é o que, pastor? Adoração. O sacrifício hoje são lábios que proferem palavras sinceras para Deus. Antigamente tinham os votos? Tinham. Antigamente tinham os votos, antigamente tinham os sacrifícios? Tinham. Mas hoje não. Hoje não. Hoje Deus, Ele sabe, Ele avalia, Ele tem poder para avaliar o coração. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele conhece a nossa intenção. Ele sabe quando uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo. É essa simplicidade, irmãos, que Deus quer de nós. É essa adoração em espírito e em verdade, com tudo que somos. Quando Paulo falou de oferta, ele disse o quê? Apresentei os vossos o quê? Corpos. Romanos 12, ele fala que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? E agradável a Deus. Não nos conformarmos com o mundo. Não nos conformarmos com o mundo. É a conformidade da igreja, da igreja com Deus. É a conformidade da igreja com os pensamentos de Deus. Cuidado com o engano, cuidado com a ilusão. É isso que dá vantagem ao inimigo.
Por que tem pastor aí se matando? Porque ele está fora da verdade. Satanás consegue vencê-lo por quê? Porque ele está frágil. Ele está frágil, ele está vulnerável. Mas por quê, pastor? Por causa da ilusão da doutrina. Pensamento fraco. Eu não estou aguentando a minha casa, eu não estou aguentando a minha mulher, eu não estou aguentando o meu casamento, eu não estou aguentando o meu trabalho. Falta de estrutura é essa, irmão? Que falta de estratégia é essa, irmão? Não, vou matar, o cara está me perturbando, eu vou matar. Não, você tem que ter o quê? Você tem que ter sabedoria, você tem que ter calma. Você tem que ter calma, você tem que esperar o tempo de quem? Tempo de Deus. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Deixa o Senhor guiar o seu coração, deixa o Senhor guiar o seu pensamento. Busca nele o que você precisa. Entre em oração nas suas causas, pedindo direção de Deus. Mas eu preciso de quê, pastor? Eu não posso permitir o discernimento errado. Eu não posso usar a força errada. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso usar a força errada. Eu não posso buscar força na fonte errada. Eu tenho que tomar cuidado com o idealismo, essa subjetividade das minhas ideias. Eu penso assim. Não é que você pensa assim. Você tem que pensar de acordo com o quê? Você tem que pensar de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou falando a Bíblia, não. A Bíblia é um livro que, se não tiver discernimento espiritual, não vai valer muita coisa, não. Mas tem que ter o quê? Humildade, tem que ter esvaziamento, para poder preencher o coração com o quê? Com a palavra de Deus. Isso é uma questão de quê, pastor? De sabedoria. Tem gente que diz que está cheio do Espírito Santo, fervoroso. Mas fervoroso, um fervor que não está de acordo com o quê? É emoção. Fervor não testado, eu chamo isso de fervor não testado. É fervoroso, mas é um fervor que a pessoa não discerne. Espera aí, eu estou sendo levado pela emoção da música? Eu estou sendo instigado pelo pastor? O pastor está errado, está me levando para o caminho o quê? Para o caminho errado. Domingo eu falei isso aqui. Jesus chamou o quê? Condutores de cegos insensatos. Mateus 23:16, nós pregamos aqui. Jesus chamou ele de condutores de quê? De cegos insensatos. Pessoas sem sabedoria, pessoas sem inteligência. Cegos porque não tem entendimento espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Condutores de cegos porque pensam que sabem e podem ensinar, mas são condutores cegos, melhor dizendo. São pessoas que acham que sabem. O que é isso? Presunção. Tem gente que acha que sabe o que está enfrentando, meu filho, mas não sabe. Tem gente que fala com tanta propriedade, mas está falando com engano. É isso que nós temos que entender, pastor. Como que eu posso vencer com precipitação? Como que eu posso vencer se eu falo e não falo com exatidão? Porque quando eu digo falar com propriedade, é falar com exatidão, falar a coisa certa. Tem muita gente que fala, mas fala na emoção, fala no impulso, fala por precipitação. Às vezes está baseado numa crença e não na verdade de Deus. E é o que mais tem hoje dentro das igrejas. Tem muita gente procurando soluções, mas em cima das crenças. Nós vimos o coxo na beira do tanque, ficou ali 38 anos esperando que alguém o ajudasse. Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Porque parece que você não quer, você está num caminho que não resolve a sua vida. Amém, igreja? Nós temos que buscar, pastor, eu tenho que buscar a sabedoria de quem? De Deus. A ignorância, irmãos, ela causa perdas. Pastor, por que eu estou perdendo? Por causa da sua ignorância.
Por causa da sua falta de entendimento. Por que eu estou sofrendo? Por causa da sua ignorância. Por que o casamento está perdendo? Por causa da ignorância. Eu não tenho habilidade para lidar com a questão. O tempo vai passando, irmãos. A gente tem que adquirir experiência. O tempo vai passando, sabe o que Deus faz? Ele permite que os problemas se repitam. Para quê? Para que no problema anterior, eu tenha aprendido, e quando o problema voltar, eu saiba lidar com o problema. É por isso que Ele dá tempo a gente. É por isso que Ele nos submete a provações, para que nós venhamos adquirir o quê? Experiência. Experiência. Mas uma coisa você tem que entender: nunca pense que você sabe tudo, porque o diabo, ele é muito o quê? Ele é muito mais antigo do que você. Se você pensa assim, eu sou macaco velho, né, como a pessoa diz, como a pessoa se julga, só que o diabo, ele é mais macaco, muito mais velho do que você. Então quer dizer o quê? Não adianta uma pessoa chegar na igreja e achar que o tempo de igreja vai resolver o problema dela. Não adianta você achar que a sua experiência, ela é tudo. Eu digo que nós temos que ter sabedoria, mas ao mesmo tempo nós temos que ter simplicidade. Amém? Porque a presunção, ela enche a pessoa. A autoconfiança, ela pode te trair. Ela pode te trair, porque você pensou que sabia o quê? Que sabia tudo. E nessa que você pensa que você sabe tudo, aparece um mais sabido que você e te derruba. Porque você pensou que você estava na frente. Você pensou que a sua habilidade, a sua experiência era muito maior. Mas eu estou fazendo comparação com o diabo, por quê? Porque o diabo, ele além de ser, depois de Deus, ser o mais poderoso, ele é muito mais antigo do que nós. Amém? O diabo é milenar. Ninguém sabe qual é o tempo dele, mas ele é muito mais antigo do que nós. Então, cuidado com essa de, pastor, eu já estou com os meus cabelos brancos, eu já sei de tudo. Não, você precisa de prudência a todo momento. É isso que eu quero que você entenda. Nunca se sinta prevalecido pelo tempo. Nunca se sinta, Deus, prevalecido pela experiência. Vale, pastor, vale, mas cuidado com a presunção. Cuidado com a presunção. Não, eu sei, eu tenho muito tempo nesse negócio, eu tenho muita experiência nesse negócio, eu conheço. Aí nessa você dá uma varada na água. Nessa você comete um erro fatal. Nessa você perde, nessa você sofre, nessa você entra numa prisão espiritual. Então nós precisamos de quê, pastor? Astúcia. O que é astúcia? Quando a pessoa, ela nunca se deixa enganar. Porque o diabo, na verdade, ele é o quê? Enganar. Ele é enganador. Ele é enganador. Nós temos um outro inimigo que tem que ser vigiado, que se chama o quê? Hein, seu João? Coração, porque a própria palavra diz que o coração é o quê? Eu tenho dois adversários, o meu eu e o diabo. Dois perigosos. Depois eu começo a classificar os externos. Um interno, meu coração. Um externo, o diabo. Mas muitas vezes ele já entrou e eu não sei. Muitas vezes ele não está fora, ele já está dentro, porque ele está dominando a minha mente. Vocês estão entendendo? Digam amém. Nós estamos falando de batalha espiritual, irmãos. Nós estamos falando dessas guerras que vocês enfrentam aí com doença, com problema, com filho, com marido, com trabalho, questões que realmente perturbam você, tiram o seu sono, te preocupam. E são muitos pontos, mas qual é o ensinamento, pastor? Nós precisamos de astúcia. Nós precisamos desenvolver a capacidade de não permitirmos sermos enganados.
Eu estou falando da astúcia no conceito positivo. Não se deixar enganar. Porque tem um astuto aproveitador no sentido pejorativo. Eu estou falando de habilidade. Habilidade para não ser golpeado. Por quem? Principalmente pelo diabo. Irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelos seus corações. Não se deixe enganar pelos pensamentos. Não se deixe enganar pelas ideias erradas. Não se deixe enganar pelas ilusões. Não se deixe enganar. Pastor, dentro da igreja, o que mais tem é gente sendo enganada. E está perdendo a batalha espiritual. Por quê? Porque não tem astúcia. Está faltando aquilo que Jesus ordenou, prudência. Jesus ordenou prudência para a igreja, ordenou, mas a maioria das pessoas, 99% dos que dizem buscar Cristo, não tem prudência, não tem astúcia. Estão na guerra sendo enganados. Enganado pela palavra do pastor, enganado pelo propósito que a igreja inventou, enganado pela campanha, enganado pela mensagem distorcida do evangelho. Amém? Agora, não adianta ideia. Ah, pastor, tem uma ideia. Ideia não resolve. Satanás, ele não para com as ideias. Você tem que ter discernimento antecipado, dedução de onde o inimigo pode o quê? Te atacar, como que ele está atacando, onde ele está atuando. Pastor, ele está atuando na cabeça de quem? Da minha mulher? Não, é da mãe dela que está fazendo a cabeça dela. O problema está dentro da sua casa, mas ele vem de fora. O problema não está no marido, o problema, a influência dele está vindo de fora. O problema econômico, o problema da crise financeira sua, não é com você dentro do seu negócio. Tem alguém que está atrapalhando o seu negócio. Eu vou ter que ter o quê? Sabedoria, dedução. Eu vou precisar, pastor, de astúcia. Eu vou precisar de prudência, eu vou precisar de cuidado, eu vou precisar de análise. Eu vou precisar esfriar minha cabeça, discernir de que forma eu estou sendo atacado, por onde esse ataque está entrando, por onde esse mal está entrando, para que eu possa fechar a brecha. Ah, não, pastor, acabou o meu casamento, não sei porquê. Eu não entendi até hoje o que aconteceu. É porque você não identificou, você não discerniu o ataque do inimigo, você não sabe de que forma que ele te atacou. Quantas vezes, irmão, nós levamos um golpe e não sabemos como é que foi? Faltou o quê? Sabedoria. Ah, não, mas fulano eu confiava. Aí que está o problema. Confiar na pessoa o quê? Errada. Quantas vezes a gente confia na pessoa errada, coloca dentro da nossa casa, mostra nosso tesouro para ela, e depois o golpe vem por essa pessoa. Mostra o tesouro, mostra onde está o dinheiro. Ó, irmão, aqui é o que eu tenho guardado aqui, ó. Você é meu amigo, eu posso falar. Eu estou com uma economiazinha aqui, daqui a pouco, quando você está dormindo, um assaltante está na sua cama, com um revólver. Mas como que descobriu? Não, o dinheiro está ali dentro da caixinha, em tal lugar, assim. Cara, é adivinho? Mas você fica tão atordoado que você não sabe como que aconteceu. Você está tão avoado, como diz no ditado aí, que você não sabe como que aconteceu. A gente cria preconceito, irmão, conceito errado das coisas. Agimos por preconceito. Não é isso. Mas não é isso, irmão. Você está dizendo que é isso e está falando com a certeza danada, mas não é isso. Procura se informar mais, que a sua
a sua conclusão está o quê? E está errada. Digam glória a Deus. Você, a partir desse momento, irmão, quando você discerne o ataque, você começa a se proteger. Quando você discerne o ataque, você começa a fechar as brechas. Você se protege contra o ataque. Agora, o inimigo é o que, pastor? Antigo e traiçoeiro. O diabo, ele é antigo? Ele é antigo. E ele é traiçoeiro. Então, para ele, se você achar que você tem tempo de vida, experiência de vida, não se esqueça que o inimigo tem muito o quê? Tem muito mais. Tem muito mais. Eu vejo muita gente, eu tenho tantos anos de igreja, e são as pessoas que estão mais sofrendo, porque elas estão sendo traídas pela idade. Elas estão sendo traídas pela presunção de acharem que sabem muito. Eu estou dizendo, irmãos, que a dependência de Deus, você não pode abrir mão dela. Você não pode abrir mão do conselho do Senhor. Isso aqui não é psicologia. Nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando da palavra de Deus. Eu não posso abrir mão, em primeiro lugar, da sabedoria divina. Amém? Eu preciso da sabedoria divina. E Jesus colocou isso para nós. Eu tenho, pastor, eu preciso da sabedoria divina, eu preciso. A palavra de Deus diz que Jesus fala de 2 alicerces. Amém? Ele fala da rocha, um alicerce construído sobre a rocha, e outro alicerce construído sobre o quê? Sobre a areia. Amém? Pastor, tem que construir o meu alicerce sobre o quê? Sobre a rocha. Ele diz que aquele que escuta as palavras de Deus e pratica as palavras de Deus, esse é o homem prudente. A pessoa não escuta a palavra de Deus, a pessoa vem para a igreja para escutar adivinhação, a pessoa vem para a igreja para escutar distorção de pastor, crença de apóstolo, propósito de não sei de quê, engano de tudo que é tipo, e quer se estabelecer, quer se firmar, não vai se firmar. Porque a palavra diz que o quê? Se eu escuto a palavra de Deus e pratico a palavra de Deus, eu sou um homem cuidadoso. Porque eu edifiquei a minha casa sobre uma rocha. Diga glória a Deus. São pessoas que estão andando na palavra de Deus, irmãos. Não ignore o evangelho, não ignore os ensinamentos de Cristo. Eu me refiro principalmente ao Novo Testamento. Não ignore a maneira que Jesus, o padrão de Jesus, simplicidade, mas muita inteligência. Simplicidade, mas muita prudência. Inocência, coração inocente, coração puro, mas um coração prudente. Não quer dizer que a pessoa é cristã, que ela vai ser trouxa. Pelo contrário, se for um cristão que é um observador e praticante da palavra de Deus, vai ser um cristão sabido demais. Por quê? Porque vive da sabedoria de Deus. Porque são pessoas que estão ouvindo e praticando a palavra de quem? A palavra de Deus. Então eu tenho que construir nesse alicerce, pastor. Qual é o alicerce? A rocha, Jesus. E nesse alicerce, nessa casa, a Bíblia diz que bateu chuva, correu rio sobre ela, o vento assoprou sobre ela, combateu aquela casa, todo tipo de adversidade, e a casa não caiu. E é isso que vai acontecer com você, glória a Deus. É isso que vai acontecer com você. Por quê, pastor? Porque você está firme no Senhor. Não caiu porque estava edificado sobre a rocha. É isso que a Bíblia diz. Não caiu, por que você não caiu? Não é o fato de não ter problema. Quem está entendendo, diga amém. Edifica sobre a rocha, mas vai ter problema como todo mundo. Mas se eu estou edificado sobre a rocha, eu não vou o quê? Eu não vou cair. A casa não vai cair, por quê, pastor? Porque essa casa está edificada sobre a rocha.
Jesus ensinou, irmãos, que nós somos como ovelhas no meio de quê? De lobos. Ele falou assim: eu vos envio. Amém? Eu vos envio. Ou seja, quem está andando na direção de Cristo e fazendo a vontade de Cristo, continua sendo ovelha, mas está sendo protegido por quem? Por Jesus. Está sendo guiado por quem? Por Jesus. Eu vos envio. Ele falou isso na mensagem dele. Eu vos envio como ovelhas para o meio de quê? De lobos. Nós estamos no meio de lobos, devoradores. O que representa um lobo, pastor? Ele é devorador, ele é violento, ele destrói. É nesse meio que a gente vive. Tem como ser uma pessoa sem conhecimento num meio como esse? Tem como você viver sem sabedoria no meio de lobo? Mas ele disse o quê? Sede manso como o quê? Como a pomba. Eu não vou nessa palavra não, para a gente não ficar perdendo tempo que a gente já sabe, a gente já conhece. Mas vamos desenvolver o pensamento. Manso como o quê? Como a pomba, ou seja, o cristão ele tem inocência. O que a pomba tem? Pureza de quê? Ela representa a pureza de coração. Eu não preciso ser maldoso, irmão, para ser sabido. Eu posso ser manso, eu posso ter o meu coração puro, inocente, e ao mesmo tempo ser cuidadoso, ser habilidoso. Ao mesmo tempo eu não me deixo enganar. Eu não penso mal contra ninguém. Esse é o modelo que Deus tem para o cristão. Não pensa o mal contra ninguém, tem um coração puro, mas ao mesmo tempo não é trouxa. Pelo contrário, é astuto, é prudente. Prudente quer dizer cuidadoso. Prudente quer dizer aquela pessoa que se vigia. Prudente é aquela pessoa que anda em sabedoria. Jesus instruiu os apóstolos com relação ao que eles iam enfrentar. Então, pastor, eu vou enfrentar sofrimento na vida? Vou. Eu vou enfrentar doença? Vou. Eu vou enfrentar problema de família? Vou. Mas eu preciso de sabedoria e ao mesmo tempo de inocência. Porque quando o meu coração está maculado, eu tenho tudo para agir de forma precipitada, irmão. Não, fulano é corajoso, ele é cristão, mas ele não leva desaforo para casa. Aí ele vai se dar mal. Ele está misturando as coisas de Deus com a natureza humana, com um padrão mundano. Ele faz uma sopa danada e depois quer sair como cristão. Não vai sair. Nós temos que nos identificar, irmãos. Nós temos que nos identificar na estratégia de Deus, com a estratégia de Deus, no nosso casamento, na nossa casa, na nossa relação com as pessoas, no nosso ambiente de trabalho. Honestidade. Eu falei de honestidade aqui no domingo. Tem uma passagem Tem uma passagem no profeta, que eu não estou me lembrando o nome, que diz o quê? Os de coração puro, eles praticam, tudo que eles praticam também é puro. Então nós temos que ter honestidade. Amém, irmãos? Pastor, tem que ter honestidade e prudência. É o que Cristo quer, um coração limpo. Por isso que ele falou, manso como a pomba. Essa mansidão aí é no sentido de que leveza, pureza, inocência. O símbolo da pomba é isso. Pacificador, mas ao mesmo tempo prudente. São pessoas que estão o quê? Preparadas para enfrentar os ataques. Mas ela é prudente e ao mesmo tempo é o quê? Mansa. Vão enfrentar lobos, vão enfrentar lobo. Mas foi enviada por quem? Por Jesus. Eu não tenho como perder para o lobo. Se Jesus mandou, me colocou no meio do lobo. Eu posso entrar no meio do lobo, eu posso entrar na cova dos leões, mas eu vou pela direção de quem? Eu não entro por minha conta, não. Quem está entendendo, diga amém.
Eu vou enfrentar, irmão, um problema, mas pela direção de quem? Pela direção de Jesus Cristo. Eu vos envio para o meio de lobos. Glória a Deus. Mas tudo por quê, pastor? Porque Jesus vai me dar a sabedoria. Jesus, ele vai me proteger. Jesus, ele vai me sustentar. E eu vou poder vencer, por quê? Porque eu estou com a sabedoria. Eu estou com a bondade. Eu estou com boa intenção. Porque eu sou virtuoso. São pessoas que estão sempre bem intencionadas. Cristão não tem maldade. Cristão não tem segunda intenção. Cristão não quer levar vantagem em detrimento do próximo. Mas ele anda na sabedoria de Deus, ele anda na prudência, mas ao mesmo tempo ele anda na inocência, puro de coração. E ele vai prosperar. E ele vai vencer. Ele vai vencer por quê? Porque ele está colocando a confiança no Senhor. Ele não está baseado na malandragem. Tem muito pastor que age com malandragem. Se ele está agindo com malandragem, ele já não é mais de Deus. Se ele está agindo com segundas intenções, ele já não é mais de Deus. Se você vem para cá para barganhar com Deus através de uma oferta, você já não está em relacionamento com Deus. Eu não sei com quem. Pode ser com o diabo? Pode ser também. Mas com Deus não é. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, então quer dizer que Jesus me protege, Jesus me sustenta, eu vou vencer, mas com a sabedoria e com a virtude de Deus. É uma pessoa inclinada a fazer o bem, é uma pessoa que só pensa positivo, é uma inocência com astúcia, é uma capacidade de cuidado, é uma capacidade de conhecimento, de sabedoria, que resume-se nessa astúcia, mas ao mesmo tempo inocência. É uma pessoa que vê Deus em primeiro lugar e depois a sabedoria de Deus. Discernimento. Não é malandragem, irmãos. Nós temos que ser mansos, nós temos que ser humildes de coração, nós temos que buscar o conhecimento de Cristo, porque Ele disse que dessa forma nós temos descanso. Eu sou manso e humilde de coração e trarei descanso para vossa o quê? Para as vossas almas. Mas antes Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Glória a Deus. Cuidado com a presunção. O pastor falou para tomar cuidado com o quê? Com a presunção, com a autoconfiança. Por quê, pastor? É muito fácil você ver na Bíblia os exemplos. Adão, onde que ele estava? Estava no jardim do Éden. E aconteceu o que com ele? Caiu ou não caiu? Por isso que eu digo, cuidado com a presunção. Adão caiu quando ele estava onde? No paraíso. Salomão, grande sábio, escreveu 3 livros válidos e um que foi recusado. Escreveu Cantares, escreveu Eclesiastes, escreveu Provérbios, e escreveu um apócrifo que está na Bíblia dos católicos, que é a sabedoria de Salomão. Amém? Mas o que aconteceu com ele? Também o que? Também caiu. Amém? Salomão caiu, pastor? Caiu. Adão caiu? Caiu. O próprio Lúcifer, o diabo, anjo de luz, também o quê? Também caiu. Esteve no paraíso, louvava a Deus e o quê? E caiu. Só para você entender, nós estamos vendo muitos caídos e nós podemos cair também. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho que manter a minha sabedoria, buscar a minha sabedoria em Deus em cada ataque que eu estou sofrendo. Não generaliza os problemas da sua vida, não. Cada problema tem que ser resolvido da sua o quê? Da sua maneira.
Ah, não, pastor, isso aqui é igual. Não, vou pegar o mesmo exemplo de fulano. Não, cada caso é o quê? Cada caso é um caso. Nós temos que saber, peraí, isso aqui tem que resolver assim, isso aqui assim. Não faz a sopa, não. Glória a Deus. Nós estamos vendo o que, pastor? Muitos caídos. Muitos caídos. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Jesus falou que o amor iria se esfriar. Sim ou não? Ele falou isso. Então quer dizer, pastor, meu amor pode esfriar? Pode. Cuidado. Aquele que está de pé, que se cuide para que não o quê? Que não caia. Pastor, não posso ser corajoso? Não pode, mas seja cuidadoso. Pode ser corajoso? Pode, mas seja cuidadoso, seja controlado, seja benevolente. Cuidado para você não perder a graça. Às vezes eu vou tomar uma atitude, mas eu perco a graça, eu perco a compassividade, eu me torno presunçoso, eu me acho dono da razão, e isso não tem permitido que venha uma solução. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, perdendo por causa desse tipo de ação, de atitude ignorante. Isso é uma atitude ignorante. Qual, pastor? Coragem excessiva é ignorância. Quantos morreram, quantos perderam porque foram corajosos demais? Ah, eu vou fazer, mas o ditado diz: na dúvida não o quê? Não ultrapasse. Muitas vezes a pessoa está em dúvida, mas ela diz assim: não, eu vou. Mas você foi por você mesmo. Mas se você ouvisse a palavra de Deus, certamente você esperaria o tempo de Deus. Eu não estou dizendo que você não iria, mas você iria na hora certa. E Deus, Ele quer, irmão, de nós, nessa noite, que nós sejamos prudentes, mas sejamos mansos. Que nós sejamos verdadeiramente espirituais. Amém. Que nós venhamos a nos orientar. Fala, meu filho. Ah, ele morreu. E o filho dele fica na beira-rio ali. O filho dele fica na beira-rio igual um doido ali, né? Amém. Nós temos que nos orientar. Quando uma pessoa quer fazer plano, ela busca conselho. Quando uma pessoa quer vencer a guerra, ela precisa de sabedoria. São duas coisas boas, pastor: conselho e sabedoria. Conselho é quando você quer fazer plano. Sabedoria é quando você quer resolver, é quando você quer vencer, é quando você quer superar. Glória a Deus. Então eu tenho que conhecer isso. Pastor, eu tenho que me preparar, me equipar para a batalha espiritual. Então eu tenho que equipar a minha mente. Amém? Porque a minha batalha espiritual, as maiores, acontece aonde? Dentro da mente. O diabo ataca dentro da onde? Da mente. Outro lugar que o diabo ataca muito: dentro da igreja, na nossa reunião. Na nossa reunião, ele ataca para que nós não venhamos a aprender, ele ataca para tirar, ele ataca para tumultuar, ele ataca para ensinar errado, ele coloca pastor no meio da reunião para bagunçar o negócio, ele coloca membro para bagunçar a igreja. Então nós temos que estar equipados para a batalha espiritual nesses campos principais: mente, igreja e nas próprias regiões celestiais. São três campos principais de batalha. E a sabedoria é muito relevante. A sabedoria de Deus, ela é fundamental. Amém? Nós precisamos da sabedoria de Deus. Eclesiastes 9 fala o que aqui, pastor? Da utilidade da sabedoria, onde eu mandei vocês abrirem. Amém? Abriram já? Eclesiastes capítulo 9. Amém? Diz assim, vamos lá. Eclesiastes 9. Olha o que ele diz no versículo 11. O que Salomão ensina aqui. Ele diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol
que não é dos ligeiros o quê? A carreira. Olha só, irmãos. Não é dos sabidos. Amém? O cara é o que ele falou? Ligeiro. Ligeiro. São pessoas que aparentemente, quem olha para elas vão dizer que elas vão vencer porque são ligeiros. Mas a Bíblia está dizendo que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha para mim aqui. Existe algo mais do que a nossa própria habilidade. Amém, irmão? Existe algo mais do que a sua sabedoria, da sua faculdade, do que a sua habilidade. Existe algo mais. É isso que Deus está querendo aqui. Deus está querendo que nós tenhamos os nossos dons, mas venhamos a viver na dependência de quem? Na dependência dele. Deus, ele tem uma estratégia muito mais infalível. A estratégia de Deus, quando eu vou vencer, porque eu tenho tudo para vencer, mas pode dar o quê? Por isso que a palavra está dizendo, eu sou ligeiro, mas nem sempre a carreira é minha. Está entendendo isso? Pastor, essa situação aqui ninguém ganha comigo. Essa é minha, é a minha vez agora. Mas pode não ser. Você pode ser ligeiro, mas você pode não chegar na frente. Você pode ser valente, mas você pode perder a batalha, perder a luta. Nem tão pouco dos sábios o quê? Está escrito o que aí, irmão? Nem tão pouco dos sábios o pão. É isso? Versículo 11. Vamos ler de novo, irmão. Estou achando que tem gente perdida. Voltei-me, Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o quê? Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o quê? O pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Olha para mim, de uma maneira geral, irmão, todo mundo tem chance. Só que Deus quer destacar você desse grupo. Deus quer destacar você de todos e quer ser aquele que vai planejar. Deus quer ser aquele que vai iluminar a sua sabedoria, que vai iluminar o seu dom. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem lê isso aqui pensa que tudo vai dar certo pela sorte, mas a sorte pode cair na mão de qualquer um. Mas Deus está dizendo que nem sempre essas pessoas vão vencer. Deus está dizendo que todo mundo pode vencer. Mas não adianta você ser valente, não adianta você ser corredor, não adianta você ser corajoso, não adianta você ser sábio. Amém? Porque ele disse que o tempo e a sorte pertencem a todos. Está escrito aí no final do versículo. O tempo e a sorte pertencem a todos. Amém? Aí ele diz assim, que também o homem não conhece o seu o quê? O seu tempo. Quem conhece o tempo? Quem conhece o tempo, irmãos? O nosso Deus. Eu não conheço o meu tempo, mas muitas vezes eu quero fazer o meu tempo, Deus. Só que por mais que eu diga que o tempo é meu, eu vou ter que me entender com quem? Eu vou ter que me entender com Deus. Irmão, o que eu quero colocar aqui é que nós temos muitas habilidades. O que Salomão está ensinando? Nós temos muita habilidade e ainda temos a sorte. Mas só que ele quer te levar a depender de quem? A depender de Deus. Deus, ele quer que você dependa dele. Deus, ele quer que você aplique a sabedoria dele.
Aí ele diz assim, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e com os passarinhos, e como os passarinhos que se prendem como laço. Ou seja, não sabe a hora que vai cair no laço, não sabe a hora que vai cair na rede, como um peixe, como um passarinho. Ou seja, eu não sei quando vai dar o quê? Quando vai dar tudo o quê? Quando vai estar tudo errado. Deus está dizendo, Deus, que pode dar errado. Amém, irmão? Por mais que você possa ter habilidade, por mais que você possa ter sorte, pode dar errado. Eu posso chegar a ser presunçoso, achar assim, não, essa corrida aqui eu ganho. Essa briga eu ganho, esse cara é fraco. Mas ele disse aqui, vamos voltar no 11. Vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se pendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau quê? No mau tempo, quando cai de repente sobre o quê? Irmãos, pode acontecer de dar tudo o quê? Dar tudo errado. Deus está querendo mostrar que nós não somos donos do tempo. Deus está querendo mostrar que quando eu me sinto presunçoso, quando eu me sinto capaz, quando eu estou independente, vivendo por minha própria conta, eu também vou sofrer os riscos, porque pode dar tudo o quê? Dar tudo errado. Amém? Pastor, pode dar tudo errado? Pode. Mas ele disse assim, também, agora ele muda, vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, aí ele conta uma história. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, olha só, a cidade de poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio o quê? Um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua o quê? Que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Glória a Deus. Ou seja, o homem era sábio, mas era o quê? Era pobre. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele usou a sabedoria para ele mesmo? Ele usou a sabedoria para salvar quem? Salvar a cidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vivia nela um homem, um sábio pobre, repetindo 15, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele o quê? Daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que o quê? Do que a força. Essa sabedoria aqui, irmãos, que Salomão destacou, é a sabedoria de quem? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus eu vou usar para fazer o bem. Nem sempre a sabedoria de Deus vai ser usada para mim mesmo. O homem era pobre, mas ele teve poder para salvar muitos. O homem era pobre, mas ele era sábio, e ele teve poder para salvar uma cidade. Então ele diz aqui, melhor é a sabedoria do que o quê? Do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada. Amém? E as suas palavras não foram o quê? Não foram ouvidas. É o que muitas vezes, irmão, nós fazemos com Jesus Cristo. Ele tem poder para nos salvar, mas nós não damos o quê?
nós não damos ouvidos. Nós achamos que a força é mais importante. Mesmo depois que a cidade foi salva, olha o que a palavra diz: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. A palavra dos sábios devem em silêncio ser o quê? Está escrito o que no 17, irmãos? As palavras dos sábios devem em silêncio ser o quê? Ser ouvidas. Mais do que o clamor do que domina sobre o quê? Mais do que a força. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, mais do que a gritaria, mais do que a pressão, eu tenho que ter paciência para ouvir a sabedoria. Mais do que a pressão que me atormenta, irmão, mais do que a pressão do problema, mais do que a pressão do que me oprime, eu tenho que ter paciência para parar e ouvir a sabedoria de quem? O conselho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não é você, presta atenção no fechamento da mensagem, não é você com a sua habilidade, não é você contar com a sorte, mas é você depender da sabedoria de quem? De Deus. E essa sabedoria de Deus muitas vezes é ignorada. Essa sabedoria de Deus é ignorada muitas vezes por nós mesmos. Nós não damos ouvido a essa sabedoria. Ela é desprezada mesmo depois que ela funciona. Mesmo depois que ela funciona, porque o conselho do pobre salvou a cidade. Vamos ver o 15 de novo. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Irmãos, eu quero dizer que a sabedoria, a pessoa esquece. A sabedoria de Deus, nós temos uma tendência a quê? A esquecer, a não lembrar, a não guardar. Por mais que nós sejamos beneficiados pela sabedoria de Deus, a gente despreza a sabedoria de Deus. Por isso que o problema volta e oprime de novo. Por isso que eu não consigo me estabilizar, me estabelecer, pela minha falta de prudência. Eu não consigo me estruturar espiritualmente. É isso que a palavra está querendo ensinar. Aí ela diz assim, olha: então disse eu, vamos repetir o 16, só para você fixar: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. A palavra dos sábios, ao conselho dele, a palavra dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor que domina sobre o quê? Sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que o quê? Do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos o quê? Muitos bens. Então o sábio é quem, pastor? Quem ouve a palavra de quem? Quem está se santificando. Um só pecador destrói muitos bens. Destrói muitos bens e se destrói também. Amém? Porque eles foram derrotados. Porque esses que atacaram a cidade foram derrotados. Esses pecadores foram derrotados porque eles acharam que eles podiam vencer uma cidadezinha de poucos homens. Mas dentro daquela cidadezinha de poucos homens tinha um quê? Um sábio. Um sábio vale mais do que um exército, irmãos. Quando o exército vai para a guerra, quem arquiteta o ataque é o general, é o comandante. Os soldados não saem por conta própria, não. Existe uma estratégia de ataque. Existe uma estratégia para que nós possamos vencer os problemas da nossa vida. Não vai ser de qualquer maneira. Mas aqui eu me refiro à sabedoria de Deus. Aqui eu me refiro a você procurar viver na dependência de Deus e não se colocar numa posição de pecador deliberado. Mas se arrependa dos seus pensamentos, se arrependa das suas conclusões, se arrependa da forma como você age. Jesus disse: sede manso como a pomba e prudente como a serpente, inocente
mas ao mesmo tempo cuidadoso, e você vai vencer. Mas sem Deus, você pode ter força. Sem Deus, você pode ter habilidade, você pode ter carreira, você pode ser bravo, você pode ter diploma, você pode ter dinheiro, mas você vai perder. Você vai ser destruído. Amém? Por falta de quê? Sabedoria. Fecha a Bíblia.